Então, o software de rede, ele é... Que é isso, Jesus? Eu não quero isso, não. Então, o software de rede, ele vai ser dividido em camadas para poder gerenciar essa complexidade. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, podem me perguntar, tá certo? E para gerenciar essa complexidade, essas camadas foram definidas, ok? E aí, vocês já estudaram a camada física, a camada de enlace, não sei se já se falou de subrede, e a gente agora vai entrar na camada de rede, ou seja, existe aqui, a camada física tem sua responsabilidade, a camada de enlace tem sua responsabilidade, e a ideia é que componente que está na camada acima use o serviço da camada abaixo. Então, essa camada de rede, ela vai pedir à camada de enlace que entregue dados para o próximo ponto por onde vai seguir esses dados na comunicação entre a origem e o destino. Então, a camada de rede, ela não vai se preocupar com as questões físicas, qual o tamanho do quadro, qual a tecnologia, né, de transmissão que vai usar, se é Ethernet, se é outro tipo de tecnologia, se é um meio de transmissão que tem colisão, ou se é um meio de transmissão que não tem colisão, tá? Nada disso a camada de rede se preocupa. Então, é muito mais simples agora você escrever a camada de rede, porque ela não está mais preocupada com nada do meio físico, com nenhuma tecnologia de transmissão, tá certo? Então, essas camadas, elas existem para poder simplificar algo que era complexo. Isso é uma forma que os cientistas da computação encontram de lidar com a complexidade, é quebrar em camadas, cada camada tem sua responsabilidade e oferece serviço para a camada acima. Componentes de mesma camada, em máquinas diferentes, conversam seguindo um protocolo de comunicação. Beleza? Então, só para dar o início, tá certo? É um software organizado em camadas. Cada camada tem suas preocupações específicas. Oferece serviço de camada superior, tô vendo se eu esqueci de falar alguma coisa. E a camada superior, o melhor é isso, gente. A camada que superior, né, a camada 3, que é a camada de rede, que vai usar o serviço da camada 2, ela não vai se preocupar com as coisas que a camada 2 se preocupa. Já a camada 2, ela não sabe o que a camada 3 vai fazer. E é isso que torna as coisas simples, tá? Para a camada 3, a transmissão no meio físico é uma caixa preta. Ela não está preocupada com isso, ela não tem que se preocupar com isso. A camada 3 já vai ter outras responsabilidades, que é a camada de rede, tá certo? Então, a gente chama de arquitetura de rede esse conjunto de camadas e quais são as responsabilidades de cada uma delas, tá certo? Eu coloquei e os pontos de acesso do serviço de cada camada para a camada superior. Então, na camada de enlace tem um ponto de acesso que a camada de rede vai lá solicitar, né, requisitar serviços à camada, que vai ser basicamente entregue esses dados aqui para o próximo ponto aqui da comunicação, da rota de comunicação, certo? E aí a camada de rede não vai se preocupar em como é que isso vai ser feito, que tipo de tecnologia está sendo usada. Então, a arquitetura é o conjunto de todas essas camadas. Aí, essa figura aqui é interessante a gente ver, porque existe uma arquitetura, que é um padrão, que é o RMOS, é um modelo de referência, tá certo? Como ele é um modelo de referência, todas as arquiteturas de rede, elas são construídas com base nesse modelo de referência, se inspirando nesse modelo de referência, tá? Esse modelo de referência, que é o RMOS, ele tem 7 camadas. Tem a física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. A arquitetura que de fato nós usamos, né, é a TCP/IP. A arquitetura TCP/IP, ela foi feita
na época da guerra. Né? Ela foi inspirada na época de guerra, de Guerra Fria, e ela não seguiu as 7 camadas, tá? Tem uma camada aqui de acesso ao meio, que ela engloba a camada, todas as responsabilidades que lá no modelo de referência OSE eram da camada física de enlace, essas responsabilidades estão nessa camada de acesso ao meio. Essa camada de acesso ao meio, então, ela que é responsável por lidar com todas as especificidades de todos os tipos, de todas as tecnologias de transmissão que a gente pode ter hoje. A camada de rede, né? A camada de rede, ela tem uma certa correspondência, tá? Entre o modelo OSI e o padrão de fato que a gente usa, que é o TCP/IP. A camada de transporte também tem uma certa correspondência. E depois, o TCP/IP pegou todas as responsabilidades de sessão, apresentação e aplicação e jogou para uma camada única de aplicação, tá? Essa aqui é a arquitetura que basicamente roda em todas as máquinas do mundo. Essa aqui foi construída, inspirada nessa arquitetura aqui, desse modelo aqui, RMOS. Ok? Então, esse modelo especifica as responsabilidades de cada camada, como é que tem que ser feito, quem faz controle de tráfego, de fluxo, de erro, questões de segurança, de confiabilidade. Em cada camada se preocupa um pouquinho com tudo isso. E o modelo TCP/IP, que é o modelo de fato que a gente usa, ele não tem as 7 camadas, ele é uma simplificação, tá certo? Eu gosto de enxergar essa arquitetura aqui como uma ampulheta, sabe? Porque essas 2 camadas aqui é como se fosse o gargalo da ampulheta. Aqui embaixo, eu posso ter tudo. Eu posso ter novas tecnologias de transmissão, posso fazer o que eu quiser aqui embaixo, e aqui embaixo não tem muita padronização mesmo, assim, de ser algo único. Aqui em cima também. Existem muitas aplicações que vão rodar, né? Muitos protocolos nesse nível de aplicação. Mas aqui é um funil mesmo. Aqui tem que ser o protocolo IP, tem que ser TCP ou UDP ou alguns outros poucos que existem na camada de transporte. Então, é como se fosse uma ampulheta, certo? Então, a gente tem aqui esses 2 padrões e a gente vai exatamente estudar agora essas 2 camadas, que é como se fosse o coração da rede. É a partir dessas 2 camadas que, de fato, a comunicação ocorre fim a fim, tá certo? Essas especificações dessas camadas, elas têm que ser suficientes para que qualquer pessoa escreva, implemente aquele protocolo, implemente aquela camada, certo? E a comunicação entre componentes de mesma camada, ela vai ocorrer através de protocolos. Então, por exemplo, eu tenho um meio físico, tem um protocolo da camada 1. Ó, tá vendo que tem componente aqui, componente de software, que se comunica através de um protocolo que vai dizer como é que é essa comunicação, qual o formato do quadro que tem que ser enviado de uma máquina para outra, o que é que se tem cabeçalho, o que é que cada campo do cabeçalho significa, se vai ter um checksum para ver se tem erro ou não, como é que algoritmo vai ser esse que vai ser feito para poder checar na outra camada. Então, tudo isso é o protocolo que vai estabelecer. Se eu vou ter que confirmar quando eu receber ou não, é o protocolo que estabelece, certo? Então, componentes de mesma camada em máquinas diferentes se comunicam através de um protocolo. Componentes de uma camada superior na mesma máquina se comunica com a camada imediatamente abaixo através de um ponto de acesso para usar o serviço daquela camada imediatamente abaixo. Beleza? Nenhuma dúvida até aqui? Eu vou seguindo, tá? Se não tiverem dúvidas. Aí, gente, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Uhum.
Então, pessoal, o que acontece aqui agora é que existe, isso aqui é bom a gente entender bem direitinho. Alguém escreveu alguma coisa? Não, né? Aqui, eu vou. É bom, isso aqui é muito importante que a gente entenda bem, tá certo? Olha só. Quando eu estou aqui usando um browser, certo? Eu estou usando um browser, eu vou estar aqui, é um processo aqui nesse host aqui, vamos supor, tá bom? Que vai usar o protocolo HTTP para se comunicar com um processo que está nesse outro host aqui, que seria meu servidor web, certo? São máquinas diferentes. Então, eu tenho um processo, né, uma aplicação que está rodando aqui nessa máquina, o browser, e tem um outro que está rodando aqui, que é o servidor web, e quem vai reger essa comunicação é o protocolo HTTP, porque no serviço web é o protocolo que o cliente conversa com o servidor web, certo? Essa comunicação dessa máquina onde está o browser, com essa máquina onde está o servidor, a gente diz que é a comunicação fim a fim. São os dois componentes que estão, de fato, conversando. Só que não, é muito provável que essas máquinas não estejam conectadas diretamente, concordam? Vai ter toda uma rede entre elas, e os dados têm que sair do browser, descer, do browser que está aqui, descer em todas essas camadas aqui, percorrer a rede até chegar na máquina destino, para poder subir em todas essas camadas e ser entregue a esse processo que está rodando o serviço web, certo? Então, isso é comunicação fim a fim. É a origem dos dados com o destino final dos dados. Nessa camada de aplicação, percebam que é como se eles estivessem conversando diretamente, né? Obviamente que não está, que os bits não vão sair voando pelo ar de uma máquina e chegar na outra, feito uma mágica, né? O que acontece é que desce nessa pilha de camadas aqui, e aí vai percorrer a rede. Esses dados que vão percorrer a rede, eles vão passar por diversos roteadores, diversos equipamentos de rede na internet, né? A gente até costuma colocar uma nuvem, né? Para dizer que é uma caixa preta aí que vai circular e, de repente, vai chegar na máquina destino. Essa camada Então, esses dados vão descer por essas camadas, e em cada ponto desse caminho que esses dados vão percorrer, esses pacotes vão subir até a camada de rede e desce de novo para ser enviado para o próximo ponto. Então, percebam que o meu objetivo é a comunicação fim a fim da máquina origem com a máquina destino. Mas os dados que a máquina origem vai enviar, eles vão trafegar por diversos pontos no caminho até chegar na máquina destino. E nesses pontos aqui, esses dados só sobem até a camada de rede. Se o dado que esse browser enviou chegou aqui nesse roteador, esse aqui é um roteador, aí ele vai ser recebido pela camada de enlace, ser tratado, né, vai ser verificado o que precisa ser verificado, e aquele quadro, os dados daquele quadro que foram recebidos aqui vão ser enviados aqui para a camada de rede. Esse pacote que a camada de rede vai receber aqui, esse processo aqui da camada de rede vai olhar qual é o destino e vai decidir para qual é o próximo ponto no caminho, qual é o próximo roteador, digamos assim, que ele vai enviar esse pacote de dados. Aí ele vai e roteia, isso é roteamento. Ele vai e roteia para o próximo. Chega aqui no próximo, ele vai subir só até a camada de rede, que é a nossa. Aí ele vai olhar quem é o destino. Ah, o destino é esse endereço.
vou olhar aqui na minha tabela, para esse endereço eu tenho que mandar para quem? Aí manda para o próximo. E esse pacote vai percorrendo a internet toda até chegar na máquina destino. Quando chegar aqui, que chega na camada de rede, que ele olhar o pacote, ele vai dizer, opa, é para mim. Aí entrega para a camada de transporte, certo? Então, existe a comunicação fim a fim, e existe a comunicação ponto a ponto, que é, se eu estou numa rede, deixa eu ter um desenho aqui, se eu estou nessa rede, e aqui eu tenho um processo que vai enviar dados para essa outra máquina aqui, então, esses dados, eles vão descer, né, aqui nessa máquina, toda a pilha de, toda a camada, né, todas as camadas, chega no meio físico para ser enviado. Essa máquina, ela provavelmente tem ela só está ligada a um roteador, né, então todos os dados dela, todos os dados que não forem para essa própria máquina, ele vai enviar para essa máquina aqui, é uma tabela bem simples de rota, né. Quando ele chegar aqui nessa máquina, aí essa aqui tem que decidir. Isso aqui só vai subir até a camada de rede. Aí ele vai ter que decidir. Eu vou mandar para o roteador B ou para o roteador C? Aí ele vai olhar na tabela de rotas dele, o que é que ele vai preferir mandar. Ah, e aqui só sobe até a camada de rede. Ah, vou mandar para o roteador C. Mandou para cá. O roteador C, quando chega lá, sobe da camada de enlace, vai ser entregue na camada de rede. O componente da camada de rede vai olhar o pacotinho recebido e ver quem é o destino. Aí olha em sua tabela de rotas. Vou mandar agora para o D ou para o E. Aí ele resolveu mandar para o E, por exemplo. Mandou para o E. No E é a mesma coisa. Vai subir até a camada de rede, ele vai olhar quem é o destino, para decidir se vai mandar para o D ou se vai mandar para o F. Resolveu mandar para o F. E aqui o F, ele vai usar. O F, ele já sabe que para tal rede, que é a rede da máquina destino, manda para essa linha de comunicação, né? Então, veja que o pacote saiu aqui do host 1 e foi para o host 2, passando pelos roteadores A, C, E e F. O host 1 não tem a mínima ideia de que está acontecendo, né? Esse processo 1 aqui não tem a mínima ideia de que está acontecendo. Esse processo 2 também não. Eles acham que eles estão conversando diretamente entre si, mas não estão. Tem todo um processo de roteamento para passar pela internet e chegar no host de destino, certo? Ah, dúvida? Oi, pode falar, Leonardo. Pode falar. Vou escrever. Professora, Oi. o processo de camada de rede é sempre esse? Tipo, ele sempre vai seguir esse padrão? Como é que ele vai saber para onde ele vai enviar? Tem algum método assim? É isso que a gente vai estudar aqui nas próximas aulas, certo? Ah, tô entendendo. Como é que isso é feito, tá? Tô dando só uma visão geral do que é que acontece, mas depois a gente vai estudar mais as coisas mais específicas, tá bom? Então, Eu aqui... tenho uma pequena dúvida. Oi, Miguel. A senhora mostrou que ele sai do processo de P1 e vai para o A, por exemplo. Aí do A ele vai para o Isso. C, e do C ele Uhum. pode ver se vai para o D ou para o E. Mas no Isso. caso, se ele fosse enviado do A para o B, ele não tem duas opções como ele teria no C. Aí ele só poderia enviar para o D, né? Isso. Ou retornar para o A, mas não faria sentido, né? Seria um loop. Mas outra dúvida aqui, pronto. Quando ele vai para o D, ele já passa para o E, tipo, ele pega A, B, aí já não pega, no caso, pega A, C, aí vai para o D. Aí, aqui no D, é assim, toda tomada de decisão de roteamento, eu vou falar da internet, mas se outros protocolos fossem usados, ia ser muito parecido, tá certo? Toda decisão de roteamento, ele vai olhar em uma tabela. Ele não vai chutar o que é, ele vai olhar na tabela. Aí a tabela vai ter, se você for para a rede tal, se o destino é a rede tal, envie por esse enlace. Geralmente, os roteadores têm muitas...
Um roteador é como se fosse uma máquina com muitas interfaces de rede, porque ele está conectado a muitos outros roteadores, certo? E aí, quanto mais enlaces de rede ele tem, maior essa tabela, porque ele pode chegar diretamente em muitas redes, né? Se tiver um roteador, por exemplo, esse roteador C vai ter uma tabela de rotas maior do que os outros, porque ele chega diretamente na rede aqui de A, na rede de D e na rede de E. Certo? Já esse roteador B vai ter uma tabela um pouco menor, porque ele só chega em A e em D. E aí, todo roteador tem uma rota default, que é a rota que ele vai decidir ir, caso não exista uma rede lá na tabela, que é a rede destino. Vamos supor que ele quer mandar para 150, 165, 752. E na tabela de rotas, essa rede 165, 150, 165 não está lá, certo? Aí vai ter uma rota default, que se a rede que eu quero não está aqui especificamente, eu mando para essa rota default. As nossas máquinas, né, como essa máquina aqui, ela também tem tabela de rotas. Só que a tabela de rotas é bem simples. Se for para uma máquina, eu sempre mando para esse roteador aqui, né? Eu só estou conectada a ele. A não ser que seja uma outra máquina que está na minha mesma rede local, e eu estou conectada a ela através de um switch, aí eu consigo mandar diretamente. Mas, se não, eu tenho que mandar para esse roteador. Então, é uma tabela de rotas que só tem, basicamente, 2 entradas, né? Para a rede local, eu já mando, ou vou mandar para esse roteador aqui. Então, tudo é baseado nessa tabela. Aí, construir essa tabela, construir a informação que está nessa tabela, isso é que é o mais complexo. E aí vão existir muitos algoritmos diferentes para construir essa tabela. Certo? Mas toda decisão de roteamento é assim. Ele olha quem é a máquina destino e olha na sua tabela de rotas. Quando eu vou para essa rede destino dessa máquina, qual a rota que eu uso? Qual o enlace de transmissão que eu vou usar? Então, eu estou ligada a 10 roteadores diferentes. A qual desses 10 eu vou mandar? Se eu não tenho essa rede específica de onde esse host destino está, eu mando para a rota default. Sempre é isso, tá? E aí a comunicação desse processo 1 com esse processo 2, do host 1 com o host 2, a gente diz que isso é a comunicação fim a fim. E a comunicação, que as comunicações ponto a ponto vão ter que existir para que isso aconteça. Para que um dado que sai desse host 1 chegue aqui nesse host 2, ele vai ter que ser percorrido ponto a ponto. Ele vai ser do host 1 ao host A, isso é uma comunicação ponto a ponto. Do A com C, depois do C com o E, do E com o F, até do F, até o host 2. Aí isso é ponto a ponto, certo? Até a camada de rede, a comunicação, até a camada de rede, a comunicação entre os protocolos daquela camada são ponto a ponto. A camada de rede dessa máquina aqui, ela vai se comunicar diretamente com a camada de rede do próximo ponto. Ela não vai se comunicar com a camada de rede do destino. Então, até a camada de rede, a comunicação entre essas camadas é ponto a ponto. Eu vou só até o próximo ponto. Isso é também conhecido como hop. HOP, hop. É hop by hop. Vai para o próximo, vai sempre para o próximo roteador, para o próximo, até chegar no destino final. A partir da camada de transporte, não. Um componente da camada de transporte da máquina origem se comunica com o componente da camada de transporte da máquina destino. Porque quando esse pacote está trafegando nos roteadores da internet, ele só sobe até a camada de rede, toma a decisão de para onde vai, desce de novo. Aí vai para o próximo ponto e vai percorrendo até chegar na máquina destino, tá? Isso é só uma visão, assim, geral, para vocês terem uma noção já desde o início da floresta, assim, como um todo, tá certo? Então, a gente tem que até o protocolo de rede, a gente tem comunicação até a camada de rede, a gente tem comunicação ponto a ponto entre esses protocolos, né? Então,
Protocolos da camada de enlace dessa máquina vão se comunicar com protocolos da camada de enlace dessa próxima máquina aqui, no próximo ponto, né? E a comunicação da camada de rede, ela é ponto a ponto. Então, até a camada de rede, os dados sobem, né? Todos os dados que trafegam na rede, em cada roteador, no meio do caminho, por onde esses dados estão passando, essa nossa conversa aqui, que está indo pela rede, está subindo em todos os protocolos, em todos os roteadores, até a camada de rede, uma decisão de roteamento está sendo tomada para ser entregue para o próximo roteador. Tá? E aí, se eu quero entregar algo para o próximo, eu tenho que descer na minha camada, né, até o enlace, para pedir para ser transportado aqueles dados. O dado vai até o próximo roteador e assim segue até que chega na casa de cada um de vocês. Tá? Beleza? Dúvidas? É uma visão geral, tá? Não espero que vocês saibam os detalhes de como exatamente como funciona. Mas vocês entenderam que é comunicação ponto a ponto e comunicação fim a fim? Porque eu vou falar muito isso. É ponto a ponto, fim a fim. Mas, no caso, uma comunicação fim a fim, ela não existe se não existir a ponto, né? Que isso é. Isso. O que eu estou dizendo é só assim. Em todas essas camadas, existem processos que estão rodando lá, aplicações que estão rodando lá, que vão se comunicar com a aplicação que está em outra máquina, que é o protocolo que rege essa comunicação, certo? Esse processo que está conversando com o processo que está aqui, né, o browser e o servidor web, por exemplo, ninguém vai ver a conversa deles no meio do caminho. É só entre eles, tu tá entendendo? Porque só sobe na máquina destino, né? Ele só passa da camada de rede na máquina destino. Se eu estou ainda no meio do caminho, em um ponto, no meio do caminho, esses dados que esse browser enviou, ou que esse servidor web enviou, eles só sobem até a camada de rede. Ele não sobe até o nível do protocolo do HTTP. Aí, por isso que só quem enxerga, só quem vai, de fato, abrir esse pacote, né, essa mensagem que esse servidor mandou para esse cliente aqui, é só na máquina destino, destino e origem destino. Já esse pacotinho aqui, esse datagrama que foi enviado daqui para cá, ele vai ser aberto ponto a ponto, vai ser lido, vai ser analisado e vai ser reenviado. Tá entendendo? Agora, os dados que são aqui no TCP, ele só vai ser lido e analisado na máquina de destino, quando essa camada de rede vai ver que é para essa própria máquina, entrega lá para a camada de transporte. E aí isso vai ser enxergado e lido, certo? É assim, gente. É porque é difícil fazer uma animação, mas depois eu vou procurar para ver se... Vamos supor, esse browser aqui, ele vai compor uma mensagem que deve ter aqueles headers que o HTTP diz que deve ter. Então, vai ter a versão do HTTP, aí vai ter header de autenticação, tem um monte de coisa lá. Depois tem um payload, que são os dados especificamente que ele vai enviar, certo? Aí existe um formato específico que o HTTP, o protocolo HTTP, que define como é essa mensagem que vai ser enviada. Beleza? Até aqui? Aí, essa camada de transporte vai receber essa mensagem HTTP. E aí, o protocolo TCP/IP, ele também tem o seu próprio formato de como são as mensagens do TCP. Então, aquela mensagem que o HTTP mandou é como se ele fosse embrulhado agora num pacote TCP. Aí vai ter o header TCP, vai ter os campos lá com informações do protocolo TCP, e aquela mensagem HTTP é como se fossem os dados agora do próximo protocolo. Ele vai embrulhando, tá? Aí, quando chega na camada de rede, vai embrulhando. Estão entendendo? E vai desembrulhar, só quem desembrulha o TCP é no destino. Só quem desembrulha o que é de aplicação é no destino. Agora, o IP, não. Ponto a ponto,
aquele datagrama tem que ser lido, analisado e roteado. Beleza? Então, vamos prosseguir. Ó, as camadas inferiores, né, que é como é que os meios físicos ligam a esses roteadores. Isso é que determina a topologia da rede, não é? A camada de rede, ela tem só que descobrir essa topologia, mas a topologia está definida na camada inferior, não é isso? Então, se eu tenho uma rede com 4 roteadores, e a topologia pode ser de que esses roteadores formam um quadrado, né? Imagina aí, os roteadores formam um quadrado, só que tem um X, que tem um X, assim, para ligar também roteadores na diagonal. Então, isso é uma topologia. Quem define é o meio físico, como é que tá, que ligações são essas que eu tenho entre esses roteadores, ok? E aí, esses vários equipamentos, né, de provedores de internet, a internet em si tem backbones que são da própria internet, são os roteadores nível 1, que tem centenas de ligações e são enlaces de alto... que transmite dados muito rápido, né? Esqueci a palavra agora. Então, essas ligações entre esses roteadores vão formando a internet. Né? Ela é formada por vários sistemas autônomos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o backbone da RNP, que é o backbone que a gente usa quando a gente está na universidade. São os roteadores da RNP e os contratos que ela tem com o Embratel, de alguns enlaces, para que todas as universidades brasileiras, né, públicas, né, só as federais e estaduais, e os institutos de pesquisa consigam se comunicar através dessa rede. Então, isso é um sistema que a gente chama de sistema autônomo. Dentro desse sistema, eu posso... os roteadores operam de uma certa forma e estão conectados de uma certa forma. E aí tem roteadores de borda que se comunicam com outros sistemas. Vai ter roteadores de borda de sistemas aqui no Brasil que se comunicam com roteadores dos Estados Unidos, na Europa, na África, para que a gente consiga se conectar com o resto do mundo, certo? Mas, no fundo, é um monte de roteador espalhado pelo mundo, e as conexões físicas entre eles é que vai determinar como é que é essa topologia. Essa figura horripilante aqui é a internet nos anos 2000. Cada pontinho desse é um roteador que está ligado a outro. Cada raminho desse é um roteador ligado a outro. O Brasil não está aqui, não. O Brasil é um desses pretos aqui. As coisas no Brasil são desses pretos. É só uma figura que fizeram para retratar, né, a quantidade de equipamento que a gente tem hoje no mundo inteiro, de roteadores no mundo inteiro, para formar esse backbone da internet. Esse backbone não, são vários, né? São vários sistemas conectados entre si. E sempre pensando em conexões também redundantes, porque quando um roteador cai, para você não perder o contato com aquela região, certo? E a camada de rede, que é essa que a gente vai começar a estudar com mais detalhe, essa é a camada que determina por onde os dados vão seguir. Se eu tenho um roteador ligado a 20 outros roteadores e chega um pacote aqui nessa camada de rede, ele tem que olhar para onde vai e decidir para qual desses 10 enlaces ele vai enviar esse pacote. E isso se chama roteamento, tá bom? O roteamento é o coração da rede e é o que permite, de fato, a comunicação, é essa decisão, e é o que cola as máquinas, né? Essa camada, é a camada que faz com que essa comunicação seja, de fato, possível, porque é ela que sabe para onde mandar os pacotes, certo? Então, roteamento é isso, chegou o pacote em um roteador, ele tem que decidir para onde é que esse roteador vai, tá? Ou quando é que esse pacote vai. E um roteador, ele sempre tem
pelo menos duas linhas de transmissão ligadas a ele, tá? Então, minha máquina aqui, né? Minha máquina está ligada a um roteador. Minha máquina não é um roteador. Para ser um roteador, eu tenho que ter pelo menos duas interfaces de rede, tá certo? Aqui é um exemplo daquilo que eu falei do ponto a ponto e do fim a fim, né? E dessas decisões de roteamento, né? Então, aqui nesse host de origem, né, eu tenho um processo aqui P1 que vai gerar dados, né, usando o protocolo HTTP, e vai solicitar que esses dados sejam entregues, e lá vai ter o endereço destino desse host aqui, 2. Então, esses dados vão descer, né, em todas essas camadas, cada uma vai embrulhar com o seu header, né, com o seu cabeçalho de informações de controle, e isso vai descendo aqui até que isso vai ser enviado para o próximo ponto, né? Geralmente, nossas máquinas, né, como esse host, que é um host feito minha máquina, a máquina de vocês, geralmente está conectado só a um roteador. Então, não tem muita dúvida de para onde vai enviar, né? Vai enviar para ele decidir o que fazer. E aí foi para o primeiro roteador que estava conectado diretamente a essa máquina. Nesse roteador, esse pacote, né, a camada de enlace vai fazer suas checagens. Percebam que nesse roteador aqui, ó, de um lado, ele fala uma rede local, né? Possivelmente Ethernet, algo parecido com isso. De outro lado, ele já está conversando com uma rede de longa distância, já é outra tecnologia de comunicação. Aqui, essa camada fez as checagens necessárias, desembrulhou o datagrama que veio e entregou para a camada de rede. A camada de rede olha, checa quem é o destino, resolveu mandar para o roteador C, ó, é porque não está aqui. No roteador C vai acontecer algo semelhante, entra o meu físico, né, camada de enlace, sobe até o nível de rede, olha qual é o destino, toma a decisão de roteamento, que no caso foi mandar para o roteador e depois coloca já pede a camada de enlace que envia esses dados para o roteador E. E assim essa mensagem vai até chegar no host 2. Chegando no host 2, esse datagrama aqui, né, nessa camada, ele vai remover o cabeçalho do protocolo IP e vai entregar a mensagem TCP para o componente aqui dessa camada aqui receber e fazer o que precisar ser feito, certo? E aí sobe até chegar na aplicação. Essa camada de rede, ela vai ser desenvolvida seguindo para atender a certos requisitos, tá certo? Então, o primeiro requisito é que ela seja independente da tecnologia de comunicação que está abaixo dela, ou seja, ela de uma camada de enlace adequada, né, que faça para ela esse trabalho sujo de lidar com a tecnologia de transmissão, certo? Essa camada, ela também tem que esconder da camada de transporte qual é a topologia da rede. A camada de transporte não está nem aí se passou por 10 pontos, por 10 hops, por 10 roteadores ou por 1000. A camada de transporte, para ela, não importa isso, né? Então, é a camada de rede que esconde isso. Como é a camada de rede que toma a decisão e os pacotes só sobem até a camada de rede, a camada de transporte, ela acha que está conversando com a origem e destino fim a fim, quando na verdade não está, certo? E é a camada de rede que esconde isso do transporte, até pelo que a camada tem que fazer mesmo, né? Se a responsabilidade dela é essa. E a camada de rede, né? É nessa camada que quem escreve os protocolos dessa camada tem que definir uma forma de endereçar todos os equipamentos de rede de forma única, tá? Então, todo dispositivo de rede, toda a interface de rede. Alguém já abriu uma máquina para ver uma interface de rede? É uma plaquinha de rede normal que você conecta aquele cabo, né? Ou aquela plaquinha que sai a comunicação Wi-Fi, né? Isso é uma interface de rede, tá? Toda a interface de rede, ela precisa de um endereço único, tá? E aí,
quem bola esse endereçamento, como é que ele vai ser usado, é nessa camada que isso é definido, tá certo? Como é que são esses endereços na camada de rede. As camadas acima vão usar isso, porque quando eu quero acessar um servidor, aí eu sei o nome do servidor, né? Aí a gente não está vendo isso, isso é assunto depois que vocês vão ver com Tereza, certo? Mas quando eu estou no browser e coloco www.google.com, isso não tem nenhum endereço de rede, tem o nome de uma máquina, né? Por trás dos panos, antes do pacotinho ser formado, eu vou usar um outro protocolo de rede de nível de aplicação, que é o DNS, que é o serviço de nomes. E vou transformar, né, eu vou converter através desse serviço um nome www.google.com num endereço da máquina que eu quero acessar, que é a máquina destino, certo? Então, esses endereços são usados pelas camadas superiores para poder identificar unicamente quem é a máquina destino com quem eu quero conversar, tá certo? E quando existe essa comunicação, eu sou a máquina origem descobre o endereço da máquina destino e fica lá gravado quem é o destino. E também a origem, o endereço da origem também está lá para que o destino saiba responder também para essa origem, certo? Então, esses endereços são usados nas outras camadas também, tá? Beleza até aqui? Eu vou só dar um pouquinho mais aqui. Vamos prosseguir para não perder muito tempo. Essa camada de rede, né? Se a gente está pensando aqui em dar uma visão geral, tá certo? Essa camada de rede, ela pode funcionar de dois modos diferentes, tá certo? Que basicamente tem duas grandes redes que operam, uma em um modo e outra em outro modo, tá? Eu posso ter um serviço de rede com conexão e um serviço de rede sem conexão, tá? Quando a gente está falando dos serviços de redes de telecomunicações, né, celular, telefone, a gente está falando também de uma arquitetura com várias camadas, com protocolos, tá certo? Só que para as telecomunicações não vai ser essa arquitetura igual como a da internet, que é a que a gente vai focar mais, tá certo? Porque a da internet é a comunicação de uma rede de computadores, né? E do telefone é a rede de telefones, né, de celulares, tá, de telecomunicações, tá? As redes de telecomunicações, elas foram concebidas desde o início com a camada de rede sendo por conexão. Então, quando a gente pega o celular, ou antigamente pegava um telefone, não sei se vocês já usaram telefone, acho que sim, né? Que você disca o número, naquela hora está sendo estabelecido um circuito virtual entre o seu celular e o celular daquela outra pessoa. Nessa hora, vai ser estabelecido esse circuito, as decisões de roteamento vão sendo tomadas para ver por onde é que os dados entre essa origem e aquele destino vão fluir. Nessa hora, toma essa decisão, cria um identificador único para esse circuito virtual entre o meu celular e aquele celular destino. Uma dúvida. Para isso, é só terminar, certo? E aí, a partir de agora, todos os dados dessa comunicação vão fluir por esse caminho e decisões de roteamento não são mais tomadas. O roteamento de por onde esses pacotes vão até chegar no celular destino é feito só na hora que eu estabeleço a comunicação. Se algum equipamento no meio do caminho cair, minha ligação vai ser encerrada, porque eu vou perder a comunicação, porque meu circuito virtual foi quebrado. Oi, Miguel. Esse estabelecimento de protocolos, decisões, eu De acho. conexão. De conexão. Ele é feito na hora que você liga e fica chamando o telefone, quase quando você digita o número quando e fica começa chamando. a chamar, não é minha área, não, mas para mim faz sentido que quando começa a chamar, já foi estabelecido. Ah, entendi. Entendeu? Então, é um canal virtual, tá? Não vai mudar em nada o meio físico, só que os roteadores no meio do caminho vão saber que existe um circuito virtual ali, vamos supor que é o circuito 1002.
Toda vez que chega, quer dizer, o número do circuito pode mudar a cada roteador, mas assim, os roteadores, eles começam a ter as tabelas de rotas, tem as tabelas de rotas para essa primeira decisão de roteamento, mas depois tem essas tabelas dos circuitos virtuais. Então, quando chega lá, aí o circuito virtual 1002, ele olha lá, se o circuito virtual 1002 entrou pelo enlace de transmissão 1 aqui, 1002 eu vou mandar como sendo o circuito 2004 no enlace 3. Ele sabe fazer esse chaveamento, porque já está tudo estabelecido nessas tabelas de circuitos virtuais que eles vão criando. Quando eu desligo o telefone, aí esse circuito virtual é quebrado. E aí essa tabela, essa linha desse circuito virtual dos roteadores deixa de existir. Essa comunicação com conexão, existe roteamento? Existe. É a camada de rede que faz? Sim. Mas só na hora que eu vou estabelecer a conexão. Uma vez que eu estabeleci aquela conexão, eu tenho esse circuito virtual, os dados vão trafegar sempre pelo mesmo caminho, tá certo? Isso é uma conversa, isso é um serviço de rede com conexão. E existe serviço de rede sem conexão, que é o caso da internet, tá? Num serviço de rede sem conexão, eu tenho que enviar no meu pacote quem é o endereço do destino, né? Da máquina destino. E cada vez que esse pacote chega no próximo ponto, que sobe ali até a camada de rede, como a gente viu, aí lá na camada de rede ele olha quem é o destino e toma uma decisão de roteamento para saber quem é o próximo ponto para onde esse pacote vai ser enviado. Então, as decisões de roteamento, e sempre vai tomar a decisão de roteamento. Então, se eu estou numa rede que não tem conexão e um roteador quebra, por exemplo, ou uma linha de transmissão deixa de funcionar por alguma razão, uma falha, ainda existe a chance dessa comunicação acontecer se eu tiver linhas redundantes, né? Se eu tiver uma topologia com alguma redundância, aquele roteador que era o melhor para eu enviar os dados quebrou, mas eu posso enviar por esse outro, né? Que é o caso aqui desse exemplo. Estou enviando para o C quebrou. Não tem problema, eu vou enviar para o B, para o D e para o E. Não era o melhor, mas como eu tenho essa redundância aqui, eu ainda consigo que a máquina 2 e a máquina 1 se comuniquem, certo? Já se eu estivesse falando de uma comunicação com conexão, e a conexão tivesse sido estabelecida, né? O circuito virtual foi estabelecido, passando por A, depois por C, depois por E, F, até chegar no host 2. Nesse caso aqui, se C quebrar, essa comunicação vai ser encerrada. Eu teria que criar, né? Estabelecer uma nova conexão. Aí eu poderia, claro, né? Estabelecer uma nova conexão por aqui, por esse outro caminho alternativo. Mas o fato é que, quando a gente está numa rede de conexão, aí o usuário vai ver que parou de funcionar. E numa rede sem conexão, se uma máquina dessa quebra, para o usuário, aquilo ali fica, para as camadas mais altas, aquilo fica transparente, né? Porque ele vai simplesmente rotear por outra rota. As camadas mais altas só vão perceber falhas quando não houver mais rotas alternativas para aquele pacote ser enviado. Beleza? Estabelece conexão, circuito virtual, sem conexão, os pacotes são transformados. Sim, quando a gente está numa rede sem conexão entre, vamos supor, o servidor web e o cliente, o browser, né? Por exemplo, numa rede como a internet, sem conexão. Os pacotes dessa mesma comunicação, né, entre esse cliente e esse servidor, podem ser enviados por caminhos diferentes, tá? Isso não é garantido que vai pelo mesmo caminho, tá certo? Então, também não é garantido que vai chegar na ordem, certo? Então, decisão de roteamento, quando é uma rede com conexão, isso vai ser estabelecido, isso vai ser realizado só na hora que a conexão está sendo estabelecida, só na hora que o circuito virtual está sendo criado, e numa rede sem conexão,
todo o pacote vai ter que passar por decisões de roteamento, tá certo? Beleza até aqui? Vou parar, porque já são 9h40, nosso combinado. Esse assunto já está lá no livro, quem quiser dar uma lida, está lá já as sessões, lá no plano, tá certo? Deixa eu parar aqui a gravação, agora que eu me lembrei. Aqui. Eu não tive tempo ainda de escrever um exercício, mas eu vou pensar em alguma coisinha assim, para vocês irem fazendo depois. Aí vocês podem ir dando uma lida no livro, para ir fixando, tá certo? E tirando dúvidas. Então, a gente combina que daqui para terça eu lanço um vídeo, provavelmente vai ser ainda sobre esse fim de assunto aqui dos serviços da camada de rede, tá certo? Mesmo que eu vou tentar criar vídeos pequenos que sejam mais coesos. Então, por exemplo, vou falar de roteamento de estado de enlace. Aí eu crio um vídeo pequeno, tá certo? Aí vocês vão vendo na ordem, que eu acho que fica mais organizado. Beleza? Eu acho que eu não vou fazer chamada, não, porque senão eu vou perder muito tempo. São 58 alunos. Mas, deixa eu ver aqui uma coisa que eu posso fazer. Eu ia pegar aqui não consigo copiar, mas eu consigo fazer uns prints assim. O sistema de notas? Como assim o sistema de notas? Eu vou, como eu falei no início, né? Eu vou passar exercício para vocês. E aí vai ter uns exercícios práticos, sim, uns exercícios de quizzes mesmo. Vou dar um prazo para vocês fazerem, vou corrigir, e provavelmente a nota vai ser uma média aí de todas as notas que vocês girarem. Certo? Espera aí que eu estou fazendo um print aqui, que aí depois eu faço a chamada. Entendesse, Leonardo? Prontinho. Ei, gente, bom fim de semana. E vão se comunicando se tiverem dúvidas, tá certo? Obrigado, professora. Professora também. Tchau. Tchau. Tchau.